Muito boa tarde para você, RF News no ar nesta segunda-feira, 7 de novembro. E entre os destaques de hoje, você vai ver. Presa a quadrilha que tentou fraudar exame nacional do ensino médio. Em algum momento houve até dúvida com relação ao sucesso do Enem. Para mais de 200 mil alunos, prova será aplicada só em dezembro. É porque eles estão em escolas ocupadas. Container escorrega de carreta e cai em rodovia na capital paulista. Após ressaca no mar, cidades ainda sofrem com prejuízos no litoral. Em torno de 55, 60 mil reais. Papai Noel sofre acidente na chegada a shopping da Bahia. E as dicas para usar o dinheiro do 13º salário, que cai na conta ainda este mês. Já gastei. Ao vivo, no RF News. Amanhã, eleitores americanos vão às urnas escolher um novo presidente para os Estados Unidos. E nós abrimos o RF News com essa informação justamente explicando o que essa decisão influencia a nossa vida aqui no Brasil. Você sabe? Há um dia das eleições, a maior potência do mundo está dividida. Em uma pesquisa recente, mais de 50% dos eleitores norte-americanos afirmam que não confiam nem na Hillary Clinton, nem no Donald Trump. Então, muitos dos eleitores, eles vão votar contra o outro candidato. Ele não vai votar na Hillary porque ele acredita na Hillary, mas porque ele repudia o Trump. E vice-versa. Para o professor de política norte-americana, seja qual for o vencedor, as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos continuarão sólidas. Já do ponto de vista econômico, ele explica que poderemos sentir os efeitos de medidas protecionistas, que buscam favorecer o mercado interno americano, já anunciadas pelos dois candidatos. O que mais pode afetar o Brasil, segundo especialistas, é em relação à imigração. Atualmente, vivem nos Estados Unidos cerca de 1 milhão de brasileiros, a maioria de forma ilegal. E eles podem estar com os dias contados por lá, caso Trump seja eleito. É que o candidato republicano, além de criar polêmica ao dizer que pretende construir um muro na fronteira com o México, prometeu deportar todos os 11 milhões de imigrantes latinos ilegais e dificultar a entrada de estrangeiros. Os brasileiros gostam de ir para os Estados Unidos, gastam bastante dinheiro lá. Eu acredito que eles vão perder bastante se fizerem isso. Luísa é baiano, mora nos Estados Unidos com a família há 11 anos. Apesar de ter permissão para morar no país, diz que o clima é de incerteza. Como um brasileiro, você se sente como se é o nosso futuro nos Estados Unidos? É a dúvida de todo mundo, né? Mudando de assunto, uma pesquisa britânica trouxe esperança às famílias compostas por membros autistas no mundo todo. É que ficou comprovado que se o tratamento no mundo todo existe a chance das crianças se desenvolverem melhor, sem sofrer tanto com o isolamento. Já nos primeiros meses de vida, o desenvolvimento de Ágata se mostrava diferente dos outros bebês. Quando ela mamava, ela não olhava no meu olho. Ela ficava olhando para cima, para o teto. Ela ficava girando a mãozinha assim, sem parar, e o pezinho. Ela ficava horas assim. Assustada, a Mariana levou a filha a um neuropediatra, que levantou a hipótese de a menina ter autismo, um transtorno neurológico que varia de intensidade. Algumas crianças se isolam, umas não se comunicam direito, outras não aceitam contato físico, como um simples abraço. Num determinado momento, 9, 10, 11 meses de idade, a criança não está fazendo coisas que se esperaria que fizesse. Como exemplo, eu posso te dizer, uma criança entre 1 e 2 anos de idade, ou até um pouco menos, que não apontam quando querem te mostrar alguma coisa, que não imitam, que não batem palmas. Na primeira suspeita, leve a criança ao médico. Isso faz uma diferença enorme. A Ágata começou o tratamento, inclusive com terapia, ainda bebê. Hoje, aos 5 anos, ela já recebeu alta e não tem mais qualquer sintoma de autismo. Apesar do transtorno não ter cura, as chances de melhora são maiores quando o diagnóstico é dado cedo. Está comprovado. Pesquisadores acompanharam por 6 anos 152 crianças autistas, divididas em 2 grupos. As que passaram por tratamento especializado e tiveram também os pais orientados por terapeutas reduziram em até 17% os sintomas graves de autismo. O estudo, o primeiro sobre o efeito de terapias precoces a longo prazo no mundo, foi divulgado por uma revista científica muito conhecida.
O tratamento basicamente é feito por uma psicóloga seguindo uma linha comportamental, que é uma coisa que se baseia em você tentar, através de recompensa e punição, fazer com que comportamentos inadequados desapareçam ou diminuam e comecem a surgir comportamentos adequados no lugar. Apesar da suspeita, o transtorno acabou não sendo confirmado em Ágata. Mas até saberem disso, ela foi tratada como autista. Hoje, a menina é bem diferente daquela criança que vivia isolada e quieta. Brinca, conversa, está sendo alfabetizada. Entre uma palavra e outra, escreve agora mais um capítulo da sua história. Ela efetivamente tinha os sintomas de um bebê autista, mas hoje ela não tem absolutamente nada. Sempre muito emocionante, assim, receber essas notícias da escola, né? Que ela está se desenvolvendo super bem e observar também no nosso dia a dia, assim, como ela interage, como ela se desenvolve. Enfim, como ela está crescendo. RF News de volta e ao vivo, agora são 12 horas e 12 minutos. O Papai Noel já chegou em Juazeiro, na Bahia, e já chegou sofrendo um acidente, pobre velhinho. É isso mesmo, coloca as imagens. Olha aí, o acidente aconteceu durante a chegada em um shopping no município. Ele errou o salto de paraquedas e caiu em cima de um carro, quebrando o para-brisa do veículo. De acordo com o relato de testemunhas, as condições do vento não favoreceram a entrada do Papai Noel. É que ventava muito na hora do pouso. Apesar do susto, ele não se feriu. Que sorte, hein? Por pouco, o momento feliz não vira uma tragédia. E você fez uma imagem como essa e quer compartilhar com o Brasil ou enviar uma reclamação? Anote aí o nosso WhatsApp. É 19974148550. Você também pode mandar a sua foto enquanto assiste o RF News. Agora, clima, você deve se lembrar daquela ressaca que atingiu o litoral brasileiro recentemente. O RF News mostrou o caso. Pois é, os estragos têm provocado um prejuízo danado às prefeituras e aos comerciantes das cidades atingidas. Em Mongaguá, apesar de máquinas trabalhando no local, não tem prazo certo para o calçadão ser recuperado. Para reconstruir tudo que foi levado pelo mar, serão no mínimo 6 meses de obras. As máquinas começaram os trabalhos assim que as ondas acalmaram. Em Mongaguá, cidade do litoral sul paulista, quase metade da orla da praia foi danificada na última ressaca. O calçadão afundou em vários trechos e rampas de acesso à praia se tornaram ruínas. Colocando e instalando toda essa parte de proteção, que são os rachões, que a gente chama essa pedra grande, né? Com isso já para conter e não haver, se houver mais alguma intempérie aí, a maré subir novamente, ela já está protegida. A prefeitura diz que serão necessários mais de 5 milhões de reais para recuperar o calçadão. Cláudio assistiu ao fenômeno da natureza da janela do apartamento onde mora. Ele conseguiu flagrar o exato momento que um poste de iluminação desabou bem perto de uma família. Falei que ele ia cair pro lado de fora. Só não foi uma tragédia maior porque é uma pessoa que estava passando na calçada, ela passou e o poste caiu atrás dela. Ao todo, 5 postes vieram abaixo. Por toda a praia da cidade existem quiosques que ficam entre o calçadão e a faixa de areia. Aqui funcionavam 2. Mas olha a situação que eles ficaram. Esse daqui era um dos quiosques. Ficou completamente destruído depois dessa forte ressaca. Para se ter uma ideia da força das ondas, aqui, olha, nesse nível, era o chão do quiosque. A situação foi tão grave que a Defesa Civil acenou completamente essa estrutura. Cíntia é dona de um deles, há 5 anos. Desolada, calcula o prejuízo. Em torno de 55, 60 mil reais. Ela explica que a Defesa Civil alertou comerciantes dias antes sobre a ressaca. Mas ninguém imaginou que seria tão forte. É o sustento da minha família. O meu marido teve um AVC há pouco tempo. Ele está em cima da cama e a gente vivia disso. A polícia desmantelou uma quadrilha que desmanchava carros de luxo em São Paulo. O quartel-general dos bandidos ficava na zona sul da capital. Um dia depois de ser roubado, esse carro de luxo, avaliado em 150 mil reais, foi encontrado assim, completamente desmontado. O veículo estava nesse galpão em um bairro residencial da zona sul de São Paulo. O local era bem estruturado para o desmonte. As paredes contavam com uma proteção acústica moderna, para não chamar a atenção dos vizinhos. No galpão, muitas peças e até um caminhão roubado.
Já na Zona Leste, o esquema funcionava em uma loja de venda de peças. O local mais parece um ferro velho. Diversos veículos estavam sendo desmontados. O que chamou a atenção é que um deles contava com um sistema de bloqueio de sinais. 8 homens foram presos durante as 2 operações. Os desmanches foram descobertos por investigadores do Departamento Estadual de Investigações Criminais. Agora a Polícia Civil quer saber quem são os chefes dessa quadrilha. Agora o medo de moradores da Brasilândia, na capital paulista, é que por lá tem baile funk no meio da rua até a madrugada. No último evento, teve até tiroteio. No meio da madrugada, correria e tiros. Foi dessa forma que terminou um baile funk promovido no Elisa Maria, bairro da Zona Norte de São Paulo. Segundo a vizinhança, os disparos foram feitos após a chegada de policiais militares. Quem vive no bairro relata momentos de tensão. Eu baixei e protegi minha família, né? Nessa brincadeira meus filhos estavam tudo acordados e a gente se protegeu. Os moradores da vizinhança têm medo de mostrar o rosto, mas criticam os pancadões. Tenho uma esposa, 2 filhas adolescentes, minha mãe, e é droga, sexo no meio da rua. Então é difícil, né? As festas duram o dia todo, costumam virar à noite e só terminam na manhã seguinte. Este outro morador já sabe com antecedência como tudo começa. Na verdade é um grupo, né, que passa acelerando e buzinando, né? Um grupo que já está avisando, como fosse sinal, né? Aí depois vai aumentando, é como fosse um formigueiro. Vai aumentando. Eles relatam que sempre recorrem a 190, pedem ajuda à polícia militar. Eles falam que estão enviando as viaturas, que já foi solicitado, que é só aguardar. E às vezes demora um pouco, né? E nessa demora pode acontecer mais tragédias, né? Henrique Deloste é representante dos moradores do bairro. Para ele, o pancadão é um reflexo da falta de atividades culturais na periferia. O jovem, ele tem o funk como diversão, como lazer, né? Agora, o que falta é a ação do poder público, da Secretaria da Cultura, por exemplo. Quer dizer, então fica nessa situação aí, tudo largado. Para quem vive aqui, o receio é a falta de controle em relação aos bailes e a violência que só aumenta nesse tipo de festa. Eu tenho medo, né? Na verdade eu tenho medo porque a gente pensa mais na família, pensa nos filhos, pensa na esposa, pensa naqueles que estão ao nosso redor, né? Na verdade já tá vindo um sinal de alerta faz tempo. E tá para acontecer coisa pior. Devido às drogas e troca de tiro com polícia. Então uma hora vai acontecer coisa pior, né? Espaço público é sim lugar de todo mundo. Se tem gente que não concorda, é preciso chegar ao meio termo e daí o poder público tem sim responsabilidade em mediar esse debate e no mínimo garantir segurança aos moradores do bairro. Coisa que você viu aí não está acontecendo. RF News de volta e ao vivo, agora 12h25. A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha suspeita de desviar produtos químicos do comércio formal para o tráfico de drogas em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. As imagens você vê aí, 11 mandados de prisão temporária, 25 de busca e apreensão e 14 de condução coercitiva quando a pessoa é levada para prestar depoimento, foram cumpridos em Ribeirão, Batatais, Brodowski e Guariba. De acordo com a PF, as empresas investigadas desviavam substâncias químicas do comércio legal para batizar drogas, principalmente cocaína. A ação consiste em misturar outros produtos ao entorpecente durante o processo de refino para aumentar a quantidade. Em nota, a Polícia Federal disse que a investigação começou em outubro e 3 pessoas já haviam sido presas por participação no esquema. Os suspeitos presos na operação serão indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. As penas somadas podem chegar a 25 anos de prisão em regime fechado. Na rodovia Fernão Dias, em Guarulhos, um ciclista foi atropelado e morreu no dia do aniversário. O motorista fugiu sem prestar socorro. No cemitério, entre um abraço e outro de consolo, vinha a pergunta: quem foi que atropelou o ciclista e fugiu? Pedro Crispim de Souza morreu no dia em que completou 67 anos, pouco depois de sair de casa para pedalar.
que é caminho dele, 5 quilômetros aproximadamente. Todo dia ele fazia esse trecho. A bicicleta, que ficou toda retorcida, foi arrastada pelo asfalto da rodovia Fernão Dias, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O acidente foi no quilômetro 84, no sentido Belo Horizonte. O ciclista morreu na hora. O motorista, que invadiu o acostamento onde Pedro pedalava, sequer parou para prestar socorro. Caiu nessa parte, saiu arrastando até lá. O carro foi embora, com o barama quebrado e tudo, e não teve condições de eu ver nem a placa do carro direito. Só vi o carro, é um Gol branco. A bicicleta, que agora está em pedaços, era o jeito que Pedro deu de chegar ao trabalho. Andar sobre essas rodas acabou virando um prazer. Pedro era pedreiro e há 15 anos fazia o mesmo trajeto na rodovia, até quando estava de folga. Dia domingo ele tinha hábito de andar na beirada da Fernão Dias. Sábado ele não trabalhava, mas tinha hábito de pegar a bicicleta dele e andar na Fernão Dias também. A família esteve na delegacia. A filha tinha acabado de passar de carro por aquele trecho da rodovia, mas não se deu conta de que o corpo caído ali na estrada era do próprio pai. A concessionária que administra a rodovia Fernão Dias já levantou as imagens das câmeras de segurança. A principal delas registra o momento em que o ciclista está caído no asfalto logo depois do acidente. O que a polícia quer é o momento em que o carro branco passa pela estrada para ir atrás dos dados da placa e descobrir quem estava ao volante. No dia do aniversário, Pedro saiu para fazer o que gostava, pedalar 5 quilômetros na estrada. O zigue-zague de carros no asfalto tirou dele a chance de comemorar mais um ano de vida. Lamentável ver a falta de humanidade das pessoas. Não basta atropelar, tem que deixar o corpo no asfalto e fugir, porque o que interessa é não ser pego. Que a polícia consiga pelo menos identificar esse assassino ou assassina e dar uma resposta à família da vítima. Agora uma imagem impressionante. Imagine você estar dirigindo e de repente um container cai na sua frente. Coloca o vídeo. Olha aí, o motorista vai dirigindo, de repente o container escorrega de uma carreta e vai bem na frente do veículo em movimento. E um carro chega a ser prensado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A imagem foi registrada na região de acesso à rodovia Anchieta, no ABC Paulista. Ufa, hein? E depois do intervalo, quadrilha presa que tentou fraudar Enem. Todas as informações desse esquema já no próximo bloco. Nós estamos ao vivo, 12 horas e 29 minutos. RF News de volta e ao vivo, 12 horas e 33 minutos. O último final de semana foi marcado pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E durante a prova, uma operação da Polícia Federal prendeu uma quadrilha que tentou fraudar o exame. Tudo era feito por meio de escutas. Os bandidos, na maior parte estudantes de medicina, faziam a prova rapidamente e depois passavam as respostas aos candidatos que pagavam pela fraude. O sentimento é de alívio para a maioria dos estudantes. Foi cansativo, mas aleluia, acabou, né? Os candidatos responderam a questões de física, ciências humanas, linguagens, matemática e a temida redação. Mais de 271 mil estudantes em todo o país tiveram as provas adiadas para o início de dezembro por causa das ocupações de escolas e universidades, por manifestantes que protestam contra a PEC 241. Enquanto as provas eram aplicadas, a Polícia Federal prendeu 11 pessoas em 8 estados suspeitas de participar de um esquema para fraudar o exame. Aqui em Minas Gerais, o alvo era uma organização criminosa especializada em burlar o processo seletivo para ingresso no ensino superior, sem o cumprimento dos requisitos legais. Os criminosos usavam uma central telefônica para passar o gabarito das provas aos candidatos. Na era da informática, na era das coisas mínimas, né, das coisas pequenas, dos aparelhos eletrônicos que se colocam no ouvido e que a gente realmente, né, não consegue perceber a olho nu, a gente pode realmente dar um resultado operacional, né, garantir a lisura do certame e dar uma maior tranquilidade para os candidatos. Em algum momento houve até dúvida com relação ao sucesso do Enem, né, e a gente conseguiu fazer com que 97% dos inscritos tivessem condições de participar do Enem 2016.
O foco é na quadrilha, mas é importante chamarmos a atenção também para aqueles que pagaram para ter as respostas. Eles devem ter dinheiro, porque a fraude chegava a custar até mais de 100 mil reais. E pagaram porque queriam entrar na universidade pública, sustentada por todos os brasileiros, por nós. Dá vergonha saber que no país tem corrupção até para algo tão nobre quanto estudar. Ainda sobre o Enem, para 240 mil estudantes, a prova só será aplicada em dezembro. É porque eles estão em escolas ocupadas há várias semanas. Aqui na região de Campinas, a ocupação também aconteceu. Em Santa Bárbara do Oeste, esse ato é recente. Olha só. Esta foi a primeira escola ocupada em Santa Bárbara do Oeste. Cerca de 80 alunos estão acampados no prédio, onde eles passam dia e noite. Os cartazes no portão e no muro chamam a atenção para as reivindicações. Eles querem tirar o nosso senso crítico, né? Tirando das aulas de sociologia, filosofia, de artes, de educação física, né? Que são matérias que, na nossa opinião, são muito importantes, né? Olha, eles abriram uma exceção, deixaram a gente entrar aqui na escola para ver como que está a ocupação aqui do lado de dentro. A gente chegou aqui agora, está vendo muitos alunos fazendo a limpeza, lavando aqui fora, pelo menos uns 10, 15 alunos formam esse grupo que está fazendo a limpeza. E aqui, olha só, a cozinha, e os alunos já estão com a mão na massa, preparando os alimentos de hoje. A gente dividiu os alunos em grupo, tem grupo que cuida de fazer almoço, de fazer janta, tem grupo que cuida da limpeza. Agora mesmo a gente estava limpando cada canto da escola. Os estudantes estão contando com o apoio dos pais, de alguns professores e da comunidade. O grupo está promovendo atividades abertas para mostrar para a população a importância deste ato. A colaboração está sendo muito grande dentro da escola, com os estudantes, com professores, o bairro. As doações foram muitas. A escola está aberta para o bairro, para a gente conscientizar todo mundo, para todo mundo entender o porquê que a gente está ocupando. Então, todos os pais, assim, a gente chama, a maioria vem, participa um pouco, vem para as assembleias. Hoje já tem alguns pais confirmados para a aula que vai ter. Esta outra escola, que fica no centro de Santa Bárbara do Oeste, também foi ocupada. Cerca de 120 alunos estão no local por tempo indeterminado. Eles vão ter que negociar o espaço em si e tudo mais, como já negociamos com a gestão nossa, vai passar para estadual e talvez até federal, pode estar abrangendo nisso. Então a gente vai estar negociando, porque eles querem um espaço, a gente quer nossos direitos, então temos que ter acordo nisso. A Zenaide é professora e faz parte da diretoria da POESP, que está apoiando os estudantes. A maior preocupação dela é com a ação da Polícia Militar. E há uma preocupação bastante grande com a juventude para que se garanta a integridade física, se respeite também, haja um respeito mútuo entre as partes. Então, a gente vem nesse sentido para ajudar a dialogar se houver necessidade. O propósito principal dessa ocupação é, primeiro, a conscientização da comunidade geral. Essa é uma medida que a gente tem de legitimidade nisso para estar não só fazendo essa conscientização, também para reivindicar, para que o governo nos ouça, para que a gente tenha a atenção dos órgãos mesmos, para que a gente possa entrar em negociação e mostrar a nossa indignação com a gestão atual do nosso governo. Diálogo e mais diálogo pela frente, hein? E decisões importantes vêm pela frente na próxima sessão do Senado, como a reforma política e a PEC do teto dos gastos públicos. O presidente da República, Michel Temer, também tem se empenhado nesses assuntos. O presidente Michel Temer se reúne hoje com os ministros da Infraestrutura e das Comunicações para tratar de mais de 1.500 obras paralisadas ou inacabadas pelo país. São obras avaliadas em até 10 milhões de reais. Temer também pretende cobrar dos demais ministros resultados de programas federais. O presidente quer ainda uma reunião ministerial para afinar o discurso e aprovar a reforma previdenciária no ano que vem. A expectativa é que o Tesouro Nacional divulgue hoje o valor exato que entrou nos cofres do governo com a repatriação de recursos do exterior. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pode dar detalhes sobre o que a União vai fazer com o dinheiro que foi arrecadado. No Congresso Nacional, as lideranças partidárias acertaram a votação da reforma política em primeiro turno para a sessão de quarta-feira. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que esse deve ser o único item na pauta do plenário do dia.
Entre os temas que podem ser votados estão o fim às coligações nas eleições proporcionais e a criação de uma cláusula de barreira para a atuação dos partidos políticos. Em relação à PEC dos gastos públicos, o relator Eunício Oliveira, do PMDB, já havia lido o parecer recomendando a aprovação da emenda que limita os gastos do governo à inflação do ano anterior. Mas um pedido de vista dos senadores do PSDB adiou a discussão da proposta na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Amanhã está marcada uma audiência pública na comissão para debater a proposta, que deve ser votada na quarta. Para entrar em vigor, a emenda precisa passar ainda por 2 votações no plenário do Senado. Uma briga judicial que já se arrasta por 20 anos tem causado muita insegurança para famílias que vivem na área, que fica no interior de Goiás, e também para os antigos donos da propriedade. A fazenda alvo de uma desapropriação foi considerada improdutiva no passado, mas essa informação é contestada até hoje pelos proprietários. Uma batalha que já poderia estar resolvida, mas parou na burocracia do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Quando eu cheguei aqui nessa propriedade aqui, que não tinha nenhuma árvore sequer, que era um pivô, aí eu tinha uma caminhonetinha e a gente tinha umas galinhas que sempre, né? Ficava na sombra da caminhonete. Hoje você vê essas arvoredas aí, tudo é plantação da gente. Dona Cleusa é vizinha de seu Alarico. Ela tem 64 anos, é viúva e também acorda cedo, todos os dias, para trabalhar pesado na roça. Tudo que a senhora precisa, a senhora tem aqui, Dona Cleusa? Só falta só o açúcar que eu não produzo e o sal. O resto eu produzo tudo. O seu Alarico e a Dona Cleusa fazem parte das 112 famílias que há 20 anos foram assentadas numa fazenda de 1000 alqueires aqui no interior de Goiás. Na época, a fazenda foi considerada improdutiva e desapropriada para fins de reforma agrária. Com a desapropriação, a fazenda foi dividida em lotes, logo repassados às famílias de sem terra pelo INCRA, o órgão responsável pelos projetos de reforma agrária do governo federal. Dona Helena Aparecida Guide, de 89 anos, é a matriarca da família e hoje vive no interior de São Paulo. Ela conta que a família trabalhou nas terras por 19 anos. Quando nós chegamos lá, não tinha nada, era um pasto, uma coisa assim. A terra que o INCRA julgou improdutiva, logo se tornou a fonte de sobrevivência para centenas de pessoas. A gente também entende do lado do fazendeiro, que o fazendeiro não pode ficar no prejuízo. Agora o que faltou foi a parte do INCRA de ter corrido atrás e ter negociado com o fazendeiro e pagado. No ano 2000, uma reviravolta. Uma perícia determinou que havia um erro na decisão de 1997. Ao contrário do que se disse na época, a fazenda era, na verdade, produtiva. Em 2014, a Justiça reafirma que o imóvel é comprovadamente produtivo e, desta vez, ordena a desocupação. Para o Ministério Público Federal, retirar os assentados não é a solução. É um modelo de reforma agrária, ele é um modelo de produtividade, de utilidade para aquelas famílias e é uma situação que já está consolidada há 20 anos. Se ocorreu algum erro ali atrás, se por uma infelicidade o INCRA, ao invés de desapropriar um imóvel improdutivo como deveria, desapropriou um imóvel produtivo, é que hoje se corrija isso através de uma indenização aí pelo valor que seja justo. Para não desalojar quem construiu uma vida no assentamento, a antiga proprietária propôs um acordo. Ela recebe uma indenização do INCRA e as famílias assentadas ficam na terra. A Justiça Federal determinou que, para valer, o acordo precisa ser aceito pelo INCRA e homologado até o dia 15 de novembro. Mas até agora, o INCRA não se manifestou. O Ministério Público Federal defende um acordo. A devolução não interessa a ninguém, não interessa
as famílias, não interessa a sociedade como um todo. Por meio de nota, o INCRA diz entender que o prazo não termina neste dia 15, porque apresentou recurso no Superior Tribunal de Justiça. Dona Helena torce pelo acordo, não quer que outros passem pelo que ela viveu. Essas pessoas que estão lá também, eles não têm culpa, eu não tenho nada contra eles. Polêmica sem fim, hein? E a seguir, o que fazer com a primeira parcela do 13º que cai neste mês? As dicas daqui a pouco no RF News. Estamos ao vivo, 12 horas e 49 minutos. RF News de volta e ao vivo, agora 12 horas e 51 minutos. Nós estamos no início de novembro, mas muita gente está com a cabeça lá na frente. É que até o final do mês deve cair na conta a primeira parcela do 13º salário. Muita gente se perde com esse dinheiro extra. Outros já têm planos definidos para ele. Para te ajudar, nossa equipe foi ouvir um especialista. A reportagem é de Graziela Félix. Diz aí, você já sabe o que vai fazer com o 13º salário? Pagar a conta, né? Tá difícil. Primeiramente, pagar as contas, né? Eu já gastei a metade e a outra metade é para pagar as dívidas, né? De final de ano. Tem gente que nem recebeu e já gastou tudo. Já gastei. Nem recebeu tudo e já gastou? Já gastei. E todo ano é assim? Todo ano. Você viu, né? Uma dívida aqui, outra ali e de repente o 13º salário, que era para ser um bônus, uma renda extra, desaparece. Mas isso é reflexo da cultura do Brasil. O povo brasileiro não tem o hábito de guardar dinheiro, mas isso precisa mudar. E os especialistas orientam a começar poupando 10% do salário. O 13º, ele é um salário a mais, ele é um bônus. Se ele é um bônus, eu estou ganhando um prêmio. Então eu preciso, a primeira coisa que eu preciso fazer é guardar, poupar alguma coisa. Eu não sei o dia de amanhã, né? Não é comum as pessoas fazerem isso, porque a gente sabe que é cultura do brasileiro de não poupar dinheiro. Nós não poupamos dinheiro. O correto é que as pessoas guardem pelo menos um dinheirinho. Olha só o Moacir, que exemplo. Desde muito cedo ele aprendeu a planejar e economizar. E por causa disso nunca teve o 13º comprometido. Tudo que eu faço eu programo, né? Não gasto além do que recebo. Essa é a finalidade, que agora tem gente que não tem condições, né? Mesmo fazendo economia, mas o gasto é muito alto, né? Porque a inflação está aí, ela está embutida, mas a inflação está por aí. A gente sabe que tem muita gente que adora gastar com presentes de Natal, mas o consultor faz um alerta sobre isso. Dinheiro é fundamental. Então, o que a gente faz? Mimos, pequenos mimos, para que as pessoas lembrem. Não presentes caríssimos, luxuosos, e aonde eu chego, né? Ganhei meu bônus, paguei minha dívida, comprei um monte de presente lindos, maravilhosos para os meus amigos, para os meus familiares. Pronto, janeiro estou eu lá com as dívidas tudo de novo. Então a gente tem que pensar um pouquinho aí no realmente o que faz feliz as pessoas das quais a gente quer presentear. E se para você o 2016 significou dívidas e dor de cabeça, que tal aproveitar esta época do ano para reverter a situação e ter um 2017 cheio de abundância? O orçamento ele é essencial todos os meses. Você tem que lembrar desse orçamento diariamente, né? Comprei um pãozinho ali na padaria, já chega na sua planilha, né? E já vai alimentando o que você gastou. Olha, eu não tinha previsto esse custo, não tinha previsto essa despesa. Aconteceu. Como é que eu vou equacionar aqui o meu orçamento? O final de ano é um excelente momento para que as pessoas possam fazer uma reflexão sobre a sua vida financeira, principalmente familiar. É um final de ano. Comece já o novo ano com um planejamento, um orçamento justinho, bonitinho, para que o fundamental não atrapalhe o essencial. Equilíbrio, boas dicas, hein? Agora, para a gente encerrar, um retrato do descaso. Moradores de São Paulo reclamam de uma cratera que não para de crescer. O problema tem gerado rachaduras nas casas e o medo é que o buracão possa prejudicar ainda mais a estrutura dos imóveis. A revolta não é por menos. A cratera que se abriu na rua Pindorama, no Parque João Ramalho, já completou 1 ano. Isso já tem 1 ano e 2 meses. Foi 6 de agosto do ano passado, de 2015, que aconteceu.
E como já falaram, já vieram aqui Defesa Civil, veio com gás aqui para não acontecer nenhum acidente com relação ao gás encanado, etc. Mas arrumar e resolver isso aqui definitivamente, até agora, nada. Quando parte da rua cedeu, um buraco enorme de mais de 10 metros de comprimento foi aberto, levando abaixo um poste e comprometendo toda a fiação. Isso é um perigo, porque quando aconteceu o acidente aqui, o poste só não caiu por lado da minha casa, por exemplo, onde mora eu e minha inquilina aqui embaixo, por causa dos fios que ficaram segurando. Passa um caminhão, passa um ônibus alto aqui, o perigo disso aqui ser arrancado fora e acabar acontecendo algum circuito e outros acidentes aqui é enorme. Fica muito escuro e ali naqueles tapumes o pessoal está usando droga. Então quer dizer, o pessoal chega da faculdade, do serviço, chega à noite e ainda está muito perigoso por causa da escuridão e por causa dos usuários. Pedaços enormes de calçada foram parar nos fundos e na garagem deste prédio, em fase final de construção. Um prejuízo e tanto. Esse tempo que a gente está parado aí enrolando a obra, né, assim dizer, acaba dando um prejuízo financeiro, tanto para a gente, né, que está construindo, tanto para os compradores, né, que no caso já tem muitas unidades vendidas aí. Segundo os moradores, as tubulações de gás e de água pluvial da rua também foram afetadas. E até hoje provocam dor de cabeça. Dona Maria Aparecida está entre os moradores que mais sofrem. Segundo ela, a rede de água não comporta mais o volume que escoa pela rua. E quando chove... Devido à minha casa ser muito rente aqui logo da calçada, então a água diretamente entra na minha casa. Então, como eu trabalho, meu marido trabalha, a preocupação é no dia de chuva nós não estarmos aqui. Porque o estrago vai ser feio, pelo que você viu no vídeo, né? Imagina toda a chuva ter que fazer isso e se não tiver ninguém em casa. Aí sim vai ter perca. Dona Nalva mora perto dali e também se sente prejudicada pelos estragos. A calçada em frente à casa dela está toda rachada. Fora o medo que ela tem deste poste cair. E eu tenho medo, o dia que dá temporal, começa aquele vento, eu tenho medo desse poste cair. Se ele cair, ele vai cair bem em cima da minha casa. Até o piso dentro da residência ficou comprometido e afundou. As rachaduras foi porque o desabamento, ele abalou todas as estruturas aqui das calçadas. Rachou o piso, né? E ele tá bem fofo. E a gente cada vez assim com menos segurança e sendo prejudicado cada vez mais, porque isso daí tá aumentando. E tem outra, um fica jogando pro outro. Agora eu quero ver quem vai consertar isso daqui, né? Reclamam e com razão, né? Em nota, a prefeitura disse que reparos nessa região que você viu já estão previstos no cronograma, mas não informou um prazo para a obra ser finalizada. Aquela resposta padrão, né? Vamos ver se vão resolver o problema aí dos moradores. E o RF News termina aqui. Uma ótima tarde para você e a gente se vê amanhã.